Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13. Enfim, chegamos no capítulo em que Judite mata Holofernes. Hoje o capítulo 13 vai trazer a morte de Holofernes. Depois de ganhar a confiança de Holofernes, depois de ganhar a confiança de todo o acampamento, depois de usar de algumas estratégias que pudesse angariar a confiança de todos os assírios, nós temos Judite sozinha na tenda de Holofernes. Holofernes está bêbado que nem um gambá. Está ali. Você viu no capítulo anterior que ele tinha bebido como ele nunca bebeu na sua vida. Ou seja, praticamente ele está entregue ali, no meio do vinho. Diz algumas traduções que estava espalhado no meio do vinho ali, né? E nesse momento Judite vai agir. A gente pode até pensar, mas que coisa esquisita, o plano de Deus era matar uma pessoa? Na verdade, o plano de Deus não é matar ninguém. Na verdade, nós temos aqui uma história em que nós vemos um povo ameaçado, né, um povo que poderia ser dizimado por um general sanguinário como foi Holofernes, e a atitude, né, ardilosa, inteligente, né, perspicaz de uma mulher muito poderosa, que é Judite. Embora sendo uma viúva, mulher que naquele tempo não tinha valor nenhum, ela se apresenta como uma heroína que vence pelo seu povo. Vamos ler? Gente, dá um joinha, dá um like nesse vídeo, me ajuda a divulgar, convida mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Explica para quem você convidar, fala, a gente lê um capítulo todos os dias da Bíblia e depois desse capítulo tem uma explicação. E pede para que a pessoa venha, pode continuar, começar comigo aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, e aí, ao mesmo tempo que vai fazendo, né, esse capítulo que nós estamos fazendo hoje, você pode começar lá de trás também do Gênesis. Né, eu gosto muito de dizer para as pessoas, como é que a gente lê a Bíblia? Do começo. Né? Eu sei que tem métodos, as cartas de Paulo, o Evangelho e tal, mas sempre, o mais lógico e o melhor é começar do começo. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração e vamos ler então a palavra de Deus hoje, nesse momento tão precioso em que Judite, né, traz a vitória para o seu povo. Anoiteceu. Os oficiais apressaram-se em voltar aos seus aposentos. Vagal fechou as portas do quarto e foi-se. Estavam todos embriagados pelo vinho. Judite ficou só no seu quarto, enquanto Holofernes repousava em seu leito, mergulhado em vinho. Judite ordenou à sua serva que ficasse do lado de fora do quarto vigiando. De pé ao lado do leito, movendo em silêncio os lábios, ela orou com lágrimas a Deus, dizendo: Senhor Deus de Israel, dai-me força. Olhai agora o que vão fazer minhas mãos, a fim de que, segundo a vossa promessa, levanteis a vossa cidade de Jerusalém e eu realize o que acreditei ser possível graças a vós. Dizendo essas palavras, aproximou-se da coluna que estava à cabeceira do leito e tomou a espada que ali estava pendurada. Desembainhou-a e, tomando os cabelos de Holofernes, disse: Senhor, dai-me força neste momento. Feriu-o 2 vezes na nuca e decepou-lhe a cabeça. Desprendeu em seguida o cortinado das colunas e rolou por terra o corpo mutilado. Feito isso, saiu e deu à sua serva a cabeça de Holofernes para que a colocasse dentro da sacola de provisões. Depois saíram ambas, como de costume, como se fossem para a oração. Atravessaram o acampamento e contornaram o vale e chegaram às portas da cidade. De longe, Judite gritou aos guardas das portas:
Abri a porta, porque Deus está conosco. Ele manifestou o seu poder em favor de Israel. Ouvindo essas palavras, os homens chamaram os anciãos da cidade. Toda a população correu para ela, desde o menor até o maior, porque não esperavam mais que ela voltasse. Juntaram-se todos ao redor dela, com tochas acesas. Judite, subindo a um lugar mais alto, pediu que se fizesse silêncio. Todos se calaram. Louvai ao Senhor nosso Deus, disse-lhes ela, que não abandonou os que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Então, tirando da sacola a cabeça de Holofernes, mostrou-a e disse-lhe: Eis a cabeça de Holofernes, marechal do exército assírio. Eis também o cortinado do baldaquino, onde se achava deitado, ébrio a cair, quando o Senhor nosso Deus o feriu pela mão de uma mulher. Mas juro-vos, pelo mesmo Senhor, que o seu anjo me protegeu, tanto ao partir como ao demorar-me lá, e como ao voltar, e o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Ele reconduziu minha voz, livre de toda a mancha de pecado, cheia de alegria por sua vitória, pela minha salvação e pela vossa libertação. Dai-lhe glória, todos vós, porque é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Então, todos, adorando o Senhor, disseram a Judite: O Senhor te abençoou com seu poder, porque ele por ti aniquilou os nossos inimigos. Osias, príncipe do povo de Israel, acrescentou: Minha filha, tu és bendita do Senhor, Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra. Bendito seja o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele te guiou para cortar a cabeça do nosso maior inimigo. Ele deu neste dia tanta glória ao teu nome, que nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens, que se lembrarão eternamente do poder do Senhor. Ante os sofrimentos e angústia do teu povo, não poupaste a tua vida, mas salvaste-nos da ruína na presença de nosso Deus. E todo o povo respondeu: Assim seja, assim seja. Mandaram vir então Aquior, e Judite disse-lhe: O Deus de Israel, de quem testemunhaste que toma vingança dos seus inimigos, cortou esta noite por minha mão a cabeça de todos os infiéis. Para provar-te que é assim, eis a cabeça de Holofernes, que na insolência de seu orgulho desprezava o Deus de Israel e te ameaçava de morte, dizendo: Quando o povo de Israel for vencido, mandarei passar-te a fio de espada. Vendo a cabeça de Holofernes, Aquior foi tomado de pavor e caiu com o rosto por terra sem sentidos. Quando recobrou os sentidos e voltou a si, jogou-se aos pés de Judite em sinal de reverência e disse: Sê bendita de teu Deus em todas as tendas de Jacó, porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti entre as nações que ouvirem o teu nome. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma história muito interessante que mostra uma mulher, vou voltar a dizer, uma viúva. Ninguém dava nada por uma viúva, ninguém dava nada por uma mulher. E é justamente Deus usa uma mulher que era considerada fraca, uma viúva que não era considerada como nada, para que o povo possa encontrar vitória. Eu volto a dizer, a Bíblia é um livro do empoderamento feminino. Por mais que as pessoas queiram dizer, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia não é machista. Às vezes, algumas pessoas que interpretam a Bíblia ou que interpretaram a Bíblia são machistas, mas a Bíblia em si não é. Os grandes feitos, as grandes heroínas na Bíblia são mulheres. Volto a dizer, Sara, Miriam, Débora, Judite, Esther, Maria Madalena, Febe,
Priscila, veja só, sempre, sempre mulheres. E o livro de Judite mostra aqui essa mulher forte, que sem ajuda de ninguém, ela mesma fala, deixa eu sair da cidade, não me pergunte o que eu vou fazer. Sem ajuda de ninguém, somente de Deus, aniquilou o general mais temido de toda a história, chamado Holofernes. E ela arquitetou todo esse plano, sai da sua cidade, ganha as graças do acampamento assírio, principalmente de Holofernes, cria uma história dizendo, eu vou ficar 3 dias aqui com vocês, porque o povo lá, meu povo lá, eles na verdade, eles estão ofendendo ao Deus verdadeiro, né? Não respeitando a lei, então vai ser dado, aquele povo será exterminado, eu não quero estar lá. Fica no acampamento assírio, durante 3 dias, cria uma rotina, dizendo, eu preciso toda noite rezar. Então, toda noite, às 3 noites, ela sai de madrugada, junto com a sua criada, e vai até o Vale de Betúlia fazer essa oração. Esperta ela, por quê? Porque ela já estava armando uma situação para que ninguém desconfiasse. Todos os dias, os guardas do acampamento via ela saindo com a sua criada, ela ia lá, rezava e voltava. Os guardas falavam, não, todo dia ela vai, reza e volta. Todo dia ela vai, reza e volta. Na noite que ela mata Holofernes, ela faz isso e ninguém desconfia também. Então veja, Holofernes bebe. Ele tinha tido um grande banquete com seus oficiais. Ele tinha chamado a Judite para ser uma de suas concubinas. A Judite, claro que eu vou ser concubina dele, fica do lado dele e dá-lhe vinho, e dá-lhe vinho, e dá-lhe vinho. Porque ela falou, se ele ficar bêbado, ele não vai fazer nada comigo, né? Tanto é que ela fala que ela não foi manchada, né? Aí, bebe. Quando ele, babando lá de bêbado, acabou a festa, o que aconteceu? Todos os oficiais foram para suas tendas, era um acampamento. O Bagoas, que é o eunuco, fecha a porta e falou assim, agora fica a concubina Judite com o Holofernes. E é nessa hora que Judite faz uma oração e ela sabe, Judite sabe, que quem vai agir é Deus, ela é só um instrumento. E ela então pega uma espada, uma cimitarra, dá 2 golpes na nuca, e isso é importante, você lembra que essa parte aqui é uma parte vital. Por que é que ela faz? Para que ele nem fale, ela 2 golpes aqui, cortou na base do crânio aqui, ó, cortou, ele morre. Depois ela degola a cabeça dele, tira a cabeça dele, segura a cabeça dele, coloca numa bolsa, num saco, né? Põe o cortinado aquele mosquiteiro cortinado que estava todo do Holofernes, é um cortinado especial, esse cortinado foi falado nos outros capítulos, de pedras, de esmeraldas, pedras preciosas e tal, é um cortinado, enrolou o cortinado, botou na coisa, e sai as 2, olha a cabeça dela. Como os guardas do acampamento sabiam que toda noite a piedosa viúva Judite saía com a sua serva para fazer oração, eles nem desconfiaram. Sai a Judite, sai a sua serva carregando a sacolinha, ali a sacolinha está a cabeça do Holofernes, e eles vão então, como faz todas as noites, vão rezar. Só que nesta noite, ela dá no pé e chega na cidade e fala, abra a porta, porque Deus realizou a sua vitória. Chega na frente de todo mundo, fala, aqui está a cabeça de Holofernes. Naquele momento, Osias e todo o povo viu que Deus estava do seu lado. Judite faz questão de dizer, não fui eu que fiz isso, foi Deus que fez pelas minhas mãos. Ela ainda manda chamar Aquior. Aquior é aquele amonita que tinha falado na frente do Holofernes que
o povo de Israel ganharia, venceria. Holofernes ficou muito furioso com isso, expulsou ele, bateu nele, deixou ele quase morrendo. O povo de Betúlia pegou o Aquior e levou para lá para cuidar. E ela fala, ó, você lembra, a Judite fala, você lembra, Aquior, que ele falou, que o Holofernes falou que quando todo o povo fosse morto, todos os judeus fossem mortos, você seria passado a fio de espada? Por exemplo, por isso aqui, ó, não vai mais ser passado a fio de espada. Aqui está. Ele ficou tão impressionado com aquilo e cheio de pavor, porque falou, opa, esse povo aqui é duro na queda, que até desmaiou. Muito bem, Judite mostra a vitória. O que nós temos aqui nesse capítulo? A confiança em Deus que Judite tinha, a esperança em Deus que fez com que Deus realizasse aquilo que era necessário. Então é importante lembrar isso, gente, muito, 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 porque o livro de Judite fala a esperança de Judite, que simboliza toda a esperança de Israel, a confiança de Judite, que simboliza toda a confiança do povo de Deus, e o poder de Deus que sempre atende quando você espera e quando você confia. Ah, meu filho, se você espera e se você confia, Deus faz. Quero chamar a atenção de você aqui por alguns versículos importantes aqui. Ó. Primeiro é esse aqui, ó. Judite falou, vai ao Senhor, nosso Deus, diz no versículo 18, que não abandonou e que puseram nele a sua esperança, e que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Esta noite ele matou. Ela está dizendo, foi Deus que fez. Ele matou por minha mão o inimigo do seu povo. Ela tem consciência plena de que quem realizou aquilo, cortar a cabeça do Holofernes, foi Deus para proteger o seu povo e usou as mãos de Judite. Outra coisa importante lembrar aqui, ó, é isso aqui, ó. Juro-vos pelo mesmo Senhor que o seu anjo me protegeu, ou seja, dizendo, eu estava lá e ele me protegeu. Tanto ao partir, Deus protegeu Judite, que quando ela partiu de Betúlia foi algo perigoso, como ao demorar-me por lá, ou seja, ela ficou 4 dias junto do acampamento e isso foi um risco que ela correu. E como ao voltar, ela não foi pega por ninguém. E o Senhor não permitiu que sua serva fosse manchada. Aqui é interessante o que ele fez. O que o capítulo fala? Embora ela tenha sido entregue como cucumbina, embora ela tenha aceitado a proposta de ser cucumbina, ela não deixou ser manchada. Ou seja, ela era uma viúva piedosa, mas não deixou ser manchada. Ou seja, ela não teve nenhum contato sexual, né, e mais íntimo com Holofernes. Ela fez tudo isso, e Deus não permitiu que ela fosse manchada. Tanto é que a tática que ela usa, né, velha tática, né, de embebedar o Holofernes não tem força para nada, cai bêbado, não fez nada com ela e ainda acabou perdendo a cabeça. Esse perdeu a cabeça mesmo por causa de uma mulher. Aqui, ó, gente, nós vemos aqui nesse capítulo Deus dando vitória para quem confia, Deus dando vitória para quem tem esperança. Você há de questionar, falando, nossa, mas quanta violência, quarta cabeça. São outros tempos, são outras épocas, são outras maneiras de você lidar com povos estrangeiros, com costumes diferentes do nosso. É claro que nós vemos toda essa história acontecendo e aí nós podemos ver que Deus vai agindo para que a justiça aconteça, para que a justiça seja feita. Deus quer violência? Claro que não. Aliás, tudo que é violência não condiz com o nome de Deus. Mas por que acontece esse tipo de coisa? Costumes da época em que Deus ia apresentando a sua maneira de ser, a sua maneira de estar no meio do povo, conduzindo o povo para que um dia, né, a violência fosse superada, né, as mortes fossem superadas. Por enquanto nós estamos vendo uma situação em que o povo vai conhecendo a Deus, vai crescendo e Deus vai agindo
sempre mostrando o seu poder, mas sobretudo sempre mostrando que Ele é Deus fiel. Et crucem Domini fugit partis adversa, vite teleu de tribuda radicis David. Aleluia.